diz Hebreus 10, a partir do verso de número 10. Amém? Amém. Hebreus 10, a partir do verso de número 10. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. Repita comigo, uma vez por todas. Uma vez por todas. Não, não ficou legal. Vamos de novo. 1, 2, 3. Uma vez por todas. Agora não vamos esquecer mais, em nome de Jesus. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Nunca podem, nunca. Mas este, havendo oferecido para sempre, repita comigo, para sempre. Para sempre. Um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. De quem que ele está falando? De Jesus, o Cristo. Daí por diante, espera que os seus inimigos sejam postos pelo estrado dos seus pés, ou pelos escabelos dos seus pés, dependendo da tradição, porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre, os que estão sendo santificados. Isso tem a ver contigo, amém? Amém. Então vamos continuar. O Espírito Santo também não testifica. Primeiro diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Então acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Aleluia. Ora, onde há remissão desses, não há mais oferta pelo pecado, não há mais. Portanto, irmãos, tendo ousadia para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grandes sacerdotes sobre a casa de Deus, cheguemos com o verdadeiro coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. Guardemos firme a confissão da nossa esperança, pois fiel é aquele que fez a promessa. Consideremos uns aos outros. Lembra da pregação de manhã que aqui estava? Uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vejo que se vai aproximando aquele dia. Se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Todo aquele que quebrava a lei de Moisés morria sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com a qual foi santificado e ultrajado o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes com grande combate de aflições. Podeis tomar assento, amados. Eu quero, por favor, que vocês prestem bastante atenção em tudo aquilo que eu vou dizer. E como eu tenho sempre dito, compare segundo a Bíblia. Se o que eu vou dizer está na Bíblia, se é modismo, se é coisa da minha cabeça, a fim de que a gente possa, como eu sempre estou no Ismael, grande conhecedor da Bíblia, a fim de que a gente possa rever o que é bom. Amém? Amém. Amados, eu não sou contra, entendam isso, eu não sou contra nenhum simbolismo, porque simbolismo, o próprio nome já diz, ele é um símbolo que nos reporta a memória sobre alguma
sobre alguém. Vou dar um exemplo para poder começar um pouquinho vocês rindo, né? Quando eu venho para cá, passo perto da minha casa, vi um montão de urubu lá. Isaías, o que eu penso? O time do Flamengo, né? É o simbolismo. Isso é para que a gente entenda que o símbolo, ele só tem que te remeter a algo que é real, te remeter a algo que é verídico. Mas o simbolismo, ele não pode ter poder em si mesmo. O símbolo nunca pode falar mais alto do que a coisa em si. Amém? Até aí? Qual é a função do simbolismo? Qual é a função do símbolo? Ele é didático. Ele é para você ensinar. O símbolo, ele pode ser muitas das vezes uma pantomima, ele pode ser muitas das vezes qualquer tipo de dança, de arte que é feita, para que a pessoa compreenda melhor aquilo que está sendo dito, como vocês não vão esquecer mais dos urubus agora, né? Então, o símbolo, ele serve para isso. E eu espero que a gente entenda, por favor, o que eu vou dizer, segundo a palavra de Deus, para que vocês no final possam dizer, entendi o que o Espírito quis, porque assim eu creio, falar através do pastor. Amém? Amém. A carta aos Hebreus, ela foi escrita entre os anos 60 e 62. É praticamente uma unanimidade que ela foi escrita em Roma. Aqueles que defendem que ela foi escrita por Paulo, porque até hoje não se fechou quem escreveu a carta aos Hebreus, vai defender que foi na mesma época que escreveu, entre outras cartas, as cartas aos Filipos, a carta aos Filipenses. E essa carta, ela é bem diferente de muitas outras cartas que a gente entende. Por quê? A maioria das cartas que a gente vai ver Paulo escrevendo, principalmente, ele vai falar sobre o que Jesus conquistou na cruz, que a gente vai cantar, que é direito nosso e a nossa herança. A carta aos Hebreus, ela vai além disso. Ela vai dizer tudo aquilo que Jesus conquistou e continua a realizar em nós e através de nós. E aí, quando você começa lá no capítulo 1, o primeiro objetivo do escritor aos Hebreus é mostrar que Jesus, ele é maior do que todos. Vai falar que ele é maior do que Moisés, vai falar que ele é maior do que os anjos, vai falar que ele é maior do que os profetas. É para dizer que Jesus não se compara a ninguém. E aí depois ele vai continuar caminhando para dizer de fato que Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado. E vai dizer que tudo aquilo que ele conquistou em nosso favor tem o objetivo da obra ser contínua. Isto é, Jesus nos santificou e continua nos santificando. Jesus, ele nos libertou espiritualmente, mas há um trabalho para ser feito de libertação em nossas vidas, porque nós continuamos com uma inclinação ao pecado. Por isso que Paulo vai escrever que há uma luta entre carne e espírito. E nesse processo a gente chega nesse capítulo, onde ele vai estar explicando para os hebreus e agora explicando para a gente o que Jesus de fato fez. E aí ele vai falar sobre o trabalho dos sacerdotes. Qual era a função dos sacerdotes? Havia o tabernáculo, que eu acho que expliquei há pouco tempo aqui numa pregação. E do lado de fora do tabernáculo havia lá a mesa da propiciação, onde se matava o bichinho, e ali jorrava o sangue dele, se lavava, e poderia qualquer pessoa chegar ao lugar santo. Mas havia um véu que separava todos do lugar chamado Santo dos Santos, ou Santos, ou lugar Santo dos Santos, lugar Santíssimo. Mas quando você vai ver a sua Bíblia em Mateus 27, 51, está escrito que na morte de Jesus Cristo, o véu rasgou-se de cima a baixo. E antes do véu rasgar-se, esse sumo sacerdote, ele entrava lá. E ele, antes disso, ele tinha que ficar dias fazendo purificação por si mesmo. Porque se ele entrasse em pecado, ele morreria. Então, eles entraram com medo tremendo de saber, de ter a possibilidade de ele ser morto, fulminado. Todavia, enquanto sumo sacerdote, ele era o único que podia realizar isso. Só que um homem não pode tirar pecado de homem
nenhum. Só que nenhum animal pode purificar homem nenhum. Por isso que em analogia vai se dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque Ele se ofereceu, Ele se deixou levar. E vai se cumprindo na vida dele, que Ele não abriu a boca como a profecia de Isaías. E Ele foi levado até o matadouro. E quando Ele abriu a boca foi para dizer: Pai, perdoai porque não sabem o que fazem. Foi somente para liberar perdão. E aí todo ano o sacerdote tinha que estar fazendo isso, se purificar, entrar lá cheio de medo de ser consumido. E aí oferecia o sacrifício. E aí todo ano acontecia isso. Mas quando Jesus morre, você pode abrir aí em 1 Timóteo 2,5. Vai dizer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Isso é, você não precisa de pastor para chegar a Deus. Você não precisa de padre para chegar a Deus. Você não precisa do irmão da irmã da oração para chegar a Deus. Um novo caminho nos foi dado. O nome desse caminho é Cristo Jesus. E por isso eu e você, de cara limpa, por fé, crendo em Cristo Jesus, chegamos diante de Deus e falamos com Ele, e oramos a Ele, e o adoramos onde quer que seja, no momento que quer que seja. Porque Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o príncipe da paz. Ele é sobre aquele que eu todos os joelhos vão se dobrar e confessar que só Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, é só Ele. E é isso que o escritor de Hebreus está dizendo, que em Cristo Jesus não precisa mais de todo ano. Eu arrebento quando está filmando, eu fico para lá e para cá. Em Cristo Jesus não precisa de todo ano alguém lá. Se você entendeu que Cristo Jesus é teu Senhor, teu Salvador, teu Libertador, você confessou a Ele seus pecados, a Bíblia vai dizer isso: os seus pecados Ele não se lembra mais. Colossenses 2, a partir do versículo 14, vai dizer que toda acusação que era contra nós foi gravada na cruz e riscada. E por isso que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então essa mentalidade que a gente criou da penitência, de sacrifícios, e eu não vou falar diretamente sobre o jejum hoje, mas com o tempo a gente vai falar sobre o jejum. Essa ideia de sacrifícios para que a gente agrade a Deus, para que a gente seja merecedor de algo em relação a Deus. Eu quero te contar, nenhum esforço teu ou meu vai nos fazer agradar a Deus. Nenhum esforço teu ou meu vai nos fazer ser merecedor de Deus. Porque Deus olha o teu coração. Se o teu coração é dele, Ele se agrada. Eu fico imaginando um Deus com um sorriso dizendo: Tu és muito amado de meu Pai, tu és muito amado meu, tu és muito amada minha. Porque não há forças nossas para poder chegar e agradar a Deus, porque nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro, tudo parte dele. A nossa fé é a única fé que é Deus que vem resgatar o homem, é o Deus que vem ao encontro do homem. Toda e qualquer outra fé é o homem tentando encontrar a Deus. A nossa não, está lá em João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Ele que deu, Ele que falou: eu te amo e vou te resgatar, vou te salvar e vou te libertar e vou te trazer para junto de mim, não somente hoje, mas para a vida eterna. Aleluia. E é por isso que, se entendemos que Ele é o Cordeiro de Deus, que Ele é o sumo sacerdote, confessamos a Ele nossos pecados, não tem mais sacrifício. É o que nós lemos, o escritor dos Hebreus está dizendo: não há mais sacrifício. Uma vez por todas os nossos pecados foram perdoados. É óbvio que nessa caminhada Ele vai dizer: olha, agora que você conhece isso, foi liberto, não profane o nome do Filho de Deus, porque depois Ele vai dizer que horrenda coisa
é cair na mão do Deus vivo. E aí eu não continuei a leitura, mas até onde a gente foi, suporte as aflições. Vocês são bons nisso, porque a graça de Deus se manifesta sobre você. Por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Porque hoje é considerado um domingo de Ramos, né? Hoje pela manhã eu brincava, porque lá no Rio tem um bairro de Ramos, todo mundo tinha que ir para lá, né? Porque é domingo de Ramos. E como nasce essa história do domingo de Ramos? Alguém sabe me dizer? Até o século IV, quando no ano de 312, Constantino, ele, enquanto imperador, ele diz que se converteu, e ele faz da fé cristã, a fé em Cristo, ser uma fé oficial, e aí é onde entra o nome do cristianismo, porque até então não era cristianismo, eram os cristãos, ou então os do caminho, que a gente vai encontrar o tempo todo escrito em Atos dos Apóstolos. Quando ele se converte, quando ele, porque eu particularmente não creio que ele se converteu, Constantino só foi batizado na noite anterior de que ele ia morrer, mas os cristãos eram aqueles que quanto mais matava, mais crescia, quanto mais prendia, mais gente se convertia. Só que antes de Constantino, mas assim, ser cristão só era por conversão, cara. Por que só por conversão? Porque você sabia que se você se convertesse, você poderia morrer. Domiciano é um dos que mais matou cristão. Nero, Calígula, esses caras amavam matar os cristãos, eles tinham prazer em matar cristãos. Então você amar uma fé, se render a um Cristo, era ter a consciência de que você estaria com a sua cabeça em risco, em jogo. Então não tinha como fingir que era cristão. Tu tinha que ser cristão de verdade. Porque quando começa a obra da igreja, depois de Atos 2, quando essa obra começa, a Roma não persegue os cristãos. Quem persegue os cristãos são os judeus. São os judeus que vão porque eles não aceitam que Jesus Cristo é o Messias. Eles não aceitam que Jesus Cristo é o Salvador. Eles não creem na ressurreição e querem esconder a ressurreição. Mas o tempo passa, esse negócio de crer em Jesus, o povo descobre que é bom, que é real, e o povo vai se convertendo. Então Roma olha e vê o seu império em perigo e fala: a gente tem que acabar com esse povo que é igual formigueiro, né? Já viu de formigueiro, né? Você olha lá, só tem aquele pouquinho em cima, você mexe, aparece um montão, e os cristãos eram assim. E aí, no ano 312, como eu disse, Constantino fala: eu sou agora o Senhor dessa fé. Agora essa fé ela é oficial, a igreja universal, a igreja apostólica. E por favor, universal tem a ver com a igreja universal. A igreja universal no sentido de que todos os 4 cantos da terra está a igreja do Senhor. E aí Constantino olha para os demais, fala que essa fé é uma fé oficial de Roma. O que acontece com os romanos, principalmente aqueles que têm cargo bom, eles começam a dizer o que? Eu me converti. Mas não é mais conversão, agora é conveniência. Ninguém quer ir contra o imperador. Todo mundo quer ficar com o rio na sombra, todo mundo quer. A nossa política é diferente disso, né? Era só nessa época que esse negócio acontecia, né? O cara fala mal do outro, daqui a pouco ele está numa pasta lá para governar o nosso país. Pula essa parte. E aí o pessoal começou a não ser mais uma conversão. Como não é conversão, o que acontece? Você não abre mão de tudo, porque você não nasceu de novo. Estão me entendendo, amados? Quando é conversão, você se rasga todo e fala: eu quero nascer de novo, eu quero deixar minha vida pecaminosa, como foi Paulo pregando lá aos Efésios, onde o pessoal que estava envolvido com bruxaria ia na praça e jogava lá os livros e queimava os livros da praça. É uma conversão que coloca a vida em risco. Mas quando é conveniência,
Tu vai dizer que tu és cristão, mas vai continuar sonegando imposto de renda, vai continuar adulterando, vai continuar fazendo gato, vai continuar cobiçando a mulher ou o homem dos outros, vai continuar sendo mentiroso. Por quê? Quando está na frente de quem interessa, você fala: eu sou santão, eu olha só o imperador, você é parceiro, também creio em Jesus. Só que esse povo pagão, que disse que se converteu, esse povo tinha suas festas. E uma dessas festas é a festa chamada Carnaval. Qual é o nome da festa? Carnaval. Que era uma festa pagã, mas que trazia muita renda. Mudou muito, né, de lá para cá, né? Trazia, a gente que é do Rio também, que trazia muito lucro. Então, eles começaram a achar que dava para dar um jeitinho brasileiro. O Brasil nem tinha sido descoberto ainda, né? Eles começaram a achar que dava para dar um jeitinho naquilo ali. Então, falaram: a gente vai continuar com essa festa da carne, com essa festa pagã, que o pai da festa era um deus chamado Baca ou Bacão, da onde vem a palavra bacanal, que é orgia, que é aquilo que pode tudo, ninguém é de ninguém. Tem semelhança com o que acontece hoje em dia? Então, o que o pessoal que disse que se converteu passava a fazer? Olha só, vocês podem liberar geral nesses dias, e depois a gente vai ter o tempo da Quaresma. Se você olhar, sempre o carnaval ele é baseado na Páscoa. Eles contam a partir da Páscoa 40 dias, que esse 40 dias sempre vai ter a ver com a quarta-feira de cinza. Porque qual era o papo? Você pode fazer tudo o que quiser na época da festa da carne, depois você vai ter 40 dias para se purificar. Quem lembra principalmente da Idade Média, do Iluminismo, vai lembrar que o pessoal ainda tem alguns lugares que faz isso, o pessoal ia andando e se chicoteando, pagando penitências. E uma das coisas que ainda tem até hoje: bom, a gente não vai comer carne, porque carne lembra pecado, então a gente vai comer peixe. E foram criando essas coisas para que em 40 dias eles pudessem se santificar, para terem perdão daquilo que eles fizeram naquelas festas da carne. É daí que vem o nome Quaresma, porque termina exatamente no dia chamado hoje, que é o domingo de Ramos. Por que Quaresma? Por que 40? Porque eles pegaram para ter uma base e falaram: 40 dias, Jesus foi tentado, Jesus orou e depois foi tentado no deserto. 40 anos foi o tempo que o pessoal ficou lá no deserto. Então eles pegaram um número bacana que é bíblico e falaram: vão ser 40 dias de santificação, de penitência, de purificação, porque esse dia tem que acabar no dia da entrada de Jesus em Jerusalém, que sempre vai ser um domingo antes da Páscoa. E aí eu vou perguntar a vocês, acho que nem precisava mais continuar explicando. Tem respaldo bíblico? Nem um. Pegaram uma festa pagã, abrindo, digamos assim, o direito para que todo mundo pegasse, e pegaram essa festa pagã e atrelaram essa festa a uma fé que antigamente era de conversão, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. E aí a gente começou a ver, principalmente na Idade Média, e principalmente a partir do século XVI, se eu não me engano, acho que século XVI, ter aquele negócio chamado, que agora a penitência não é mais você ficar se machucando. A penitência ela tomou o nome de indulgência. Isto é, eu peguei e dava um dinheirinho à Igreja Católica para que meus pecados fossem perdoados. E para vocês terem ideia, isso era tão vil, era tão hipócrita,
que o pessoal, digamos assim, eu gosto de beber. Então, eu vou lutar para não beber, mas eu sei que amanhã ou depois eu vou me embriagar. Então, já toma aqui um dinheirinho para perdoar o pecado que eu ainda vou cometer. Isso é histórico, isso não é coisa da minha cabeça. É só você pegar os livros da Idade Média. Quem já viu aqui o filme Em Nome da Rosa? Vejam esse filme, Em Nome da Rosa. Não é cristão, é com o falecido Sean Connery, mas é um filme que em faculdade de filosofia, de direito, esse filme ele é muito indicado. Perdão, ele retrata muito dessas coisas que eu estou falando. Mas aí voltando, a Igreja Católica começou a praticar isso de maneira muito forte. E isso, em um determinado momento, os cristãos começaram também a fazer. Pegar aquilo que não tem nenhum respaldo bíblico e usá-lo como se fosse algo sacramental. Quais são os sacramentos? Batismo e ceia. Esses são os sacramentos bíblicos. O restante, amado, se não tem respaldo bíblico, não vem do Senhor. Porque a única celebração que nós devemos ter é ao Senhor. A única adoração é ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem penitência a ser paga, porque o Cordeiro de Deus pagou o preço na cruz do madeiro, levou sobre si toda a acusação que era contra a minha vida e contra a tua vida. Aleluia. É aquele que dobra e se arrepende dos seus pecados e os confessa. Diz a palavra que os nossos pecados ele não se lembra mais, é jogado tudo no mar do esquecimento, acabou. Louvado seja Deus. Tudo se faz novo. Então, pastor, por que o senhor está falando tudo isso? O senhor é contra, então, o Ramos? Não, é até bonitinho. Mas qual é a função, ou tem que ser a função dele? Teria que para lembrarmos que o Cristo Jesus um dia entrou montado num jumento, que o próprio Deus encarnado não montou num cavalo branco, bonitão, mas na humildade que lhe era devida, não porque ele tinha que fazer, mas por amor a nós, entrou no jumentinho para poder caminhar em direção ao Gólgota, para sofrer os nossos sofrimentos, para sentir as nossas dores, para se sentir tão pesado pelo pecado, a ponto de gritar: Deus meu, por que me desamparaste? Porque o pecado faz separação entre Deus e o homem. Tudo isso ele fez por amor a mim e a você. Mas agora, se estamos em Cristo, entendam isso: todo dia é dia de santidade. Amém. João 17 vai nos ensinar que nós somos santificados, somos limpos pela palavra. Romanos 10:16 vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, essa palavra que nos santifica, essa palavra que nos liberta. É essa palavra que nos dá a consciência de que se estamos em Cristo, o Espírito dele habita em nós e não pecamos porque queremos pecar, pecamos porque somos pecadores. Mas João disse: filhinhos, se porventura pecares, tens um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que intercede por vós. Mas não tem mais sacrifício, tenha um coração aquebrantado e contrito, não desprezarás. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Não há nada a pagar, há uma entrega a se fazer. Não há nada a pagar, há uma rendição diária a ser realizada. Porque vai dizer 1 Pedro 2,5,9 que eu e você somos santificados pelo Senhor. E vai dizer que sem santificação ninguém verá a Deus. E aí Pedro vai falar que nisso, eu e você fomos feitos sacerdotes. Lembra que só o sacerdote que podia chegar? Agora eu e você fomos feitos sacerdotes. 1 Pedro 2, do 5 ao 9, você vai ler lá: vós sois nação santa, povo adquirido,
propriedade peculiar, nação eleita, e fomos feitos príncipes e princesas, nós também fomos feitos sacerdotes, porque todos podemos chegar diante do Senhor. E nós precisamos entender que se somos de Cristo, não tem data para se lembrar dele. Ele tem que ser o motivo da sua canção. Ele tem que ser a razão do seu viver. Se tu entende que o pecado se separa dele, e se sem santificação ninguém verá a Deus, tu vai buscar todos os dias odiar o pecado porque você ama a Cristo. E por isso a gente vai viver o principal, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançam em direção ao alvo, porque eu não cheguei à perfeição, mas eu vou em busca dela. É isso que é difícil para a gente entender. É difícil para a gente entender que Jesus nos basta. E aí a gente quer sempre procurar coisas para poder fazer com que a nossa fé ela tenha algum tipo de valor, algum tipo de razão. A gente gosta daquilo que a gente toca, a gente gosta daquilo que a gente vê, porque a gente não entende que em Jesus Cristo nós temos tudo. A gente não consegue entender que tudo Ele conquistou na cruz. Se eu não me engano é João 19:30, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, que Ele dá um grito, teletestai. O que quer dizer isso? Está consumado. O que é estar consumado, gente? Eu contei isso aqui no primeiro dia que eu preguei. Eu já falei disso algumas vezes, minha esposa está falando em cima. Está consumado, teletestai, você era condenado por algum crime que você cometeu. Esse era um dos significados. E aí, enquanto que você estava preso, estava lá na portinha, na parede da entrada da sua cela, todos os pecados que você havia cometido. Quando você pagava o tempo que era teu, de pena, sobre aqueles pecados, era tirado aquilo ali e se escrevia um teletestai, está pago, está consumado. E em alguns casos, se o crime da pessoa tinha sido o que a gente diria hoje, crime hediondo, ele ainda dava como tipo um cordãozinho escrito aqui, teletestai, para que a sociedade pudesse olhar para ele e saber que ele não tem mais dívida com ninguém, ele é um igual a qualquer outro. E quando Jesus está lá, ele grita, está consumado, teletestai, não há mais dívidas a pagar, tudo já foi pago, louvado seja Deus, tudo já foi pago, está consumado. E por isso, todos os dias eu vou lembrar da entrada dele triunfal em Jerusalém. Todos os dias eu vou lembrar dele entrando no caminho do Gólgota. Todo dia eu vou olhar para a cruz, que hoje está vazia, mas está vazia só porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas quando ele estava pendurado ali, canta Cristina Mel, deviam ser minhas mãos como os cravos, deviam ser os meus pés como os cravos, deviam ser o meu lado rasgado, mas foram as suas mãos, foram os seus pés sobre a rude cruz. Todos os dias tem que ser esse dia. Só que, lamentavelmente, todos os dias a gente lembra que Deus é todo poderoso. Mas sabe por quê? Porque a gente quer encontrar em Deus realização dos nossos sonhos. Mas eles têm dificuldade de lembrar que Ele é adorável, que Ele é amável, que Ele é digno de toda honra e de toda glória, que não há coisa melhor de ser chamado Filho de Deus, que há marcas em suas mãos, em sua testa, em seu lado, em seus pés, que Ele está dizendo, foi por amor a você, porque eu te amo e te amo eternamente. A gente tem dificuldade disso. A gente tem dificuldade de amar a ponto de termos uma vida de santidade, de saber que Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que toda vez que a gente pega, a gente torna a crucificar a Cristo. É Jesus dizendo, eu vou ter que morrer de novo para tu entender que eu te perdoo, mas te perdoo para a santidade, te perdoo para ser livre do pecado, te perdoo para que tu me ames, porque eu já paguei o preço. A gente não entendeu isso.
isso que a gente precisa de dias para a gente achar que é mais santo, para a gente achar que não, nesse dia os meus pecados vão ser perdoados de maneira diferente. Repito o que eu falei no começo, não tenho nada contra símbolos, mas o símbolo ele tem que me mostrar um caminho bíblico, e o símbolo é para me mostrar realmente o alvo que é Cristo Jesus. Quando você abre aí em Hebreus 10:1, vai estar dizendo que tudo do Velho Testamento era sombra daquilo que havia de vir. Sombra é algo que é real. Real, isto é, demonstra o objeto ou a pessoa a quem ela se refere. Vou melhorar. Sombra é a pessoa? Sombra é a coisa? Não. Sombra remete a alguma coisa. E Paulo está aos escritores hebreus dizendo que o Velho Testamento era sombra de tudo que havia de vir. E quem que havia de vir? Jesus o Cristo, Jesus o sacerdote, Jesus o profeta, Jesus o cordeiro, Jesus o príncipe da paz. E ele veio e nele todas as coisas foram consumadas. Aleluia. Por isso Jesus nos faz. E aí às vezes, quando eu prego isso, eu converso isso com alguém, eu ouço de pessoas que dizem assim, te falta fé. E eu olho para essas pessoas e falo assim, como me falta fé? Se eu entendo que Jesus é minha fé para tudo. Ao contrário, te falta fé para entender que Jesus te basta. E é por isso que a gente cria amuletos. E é por isso que a gente, na Semana Santa, meu Deus, segunda-feira é santo, terça-feira é santo, quarta-feira é santo. Por isso que lá no salmista, no Salmo 118, versículo 24, vai dizer, esse é o dia que nos fez o Senhor, alegremos e regozijemos nele. Todo dia é dia de adorá-lo, todo dia é dia de amá-lo, todo dia é dia de responder para ele, eis-me aqui, envia-me a mim. Todo é dia de glorificá-lo, todo dia é dia de dizer que o Senhor cresça e que eu diminua. Aleluia. Todo dia é dia. Glória a Deus. Agora, se eu vou pegar isso para algo pedagógico, glória a Deus. Vou pegar para ensinar as crianças que estão lá na classe, ou a gente vai dar um estudo e vai dizer, olha, em determinado dia, Jesus falou para os seus discípulos, entrai em Jerusalém, vocês vão ver um homem com um cântaro na cabeça, que só isso aqui já dava uma outra pregação, porque na época de Jesus o homem não andava com cântaro na cabeça, somente mulheres que andavam. Mas tinha um grupo chamado essênios, que esse grupo não vivia dentro da sociedade, eles viviam à margem, eles viviam em Qumran, à beira lá do rio, onde em 1700 um pouquinho acharam alguns escritos que estavam lá perseverados há mais de 2000 anos, inclusive no livro de Isaías, literalmente como a gente tem na Bíblia. E aí eles, para que quando fossem na cidade, o pessoal soubesse que eles eram eles andavam com um cântaro na cabeça, e Jesus só vai até ele e pergunte para ele se minha ceia, se aonde que eu vou comemorar a Páscoa. E aí logo após a Páscoa, Jesus é traído, se deixa ser levado, se deixa ser açoitado, se deixa ser ultrapassado por lanças, espinhos, violentado. Na cruz, repito, no meio disso tudo, ele disse, perdoai porque não sabem o que fazem. Mas ao terceiro dia, quando as mulheres chegaram lá, a tumba estava vazia, porque a morte não pôde detê-lo, porque ele é o Senhor da vida e da morte. E aí tu vai me dizer que tem dia que tu tens que lembrar disso. Tem dia que tu tens que celebrar isso. Tem dia que tu tens que realmente se santificar por amor a Ele. Eu quero te convidar. Entenda que Jesus te basta. Aleluia. O resto é sombra.
dele, mas ele é o Verbo encarnado. Não sou aqui para poder tirar de você toda a alegria que você tem do símbolo. Não é isso. Eu quero apenas que você olhe para o símbolo como um símbolo. Que você olhe para uma alegoria como alegoria. E eu termino te fazendo lembrar que até o Salmo 312 você não vai ler em lugar nenhum da história falando sobre o domingo de Ramos, sobre Quaresma, nada. E nesse ano 312 todos os apóstolos já tinham morrido. O que mais durou foi João, mas ele já tinha morrido. Os pais da fé já estavam mortos, já estava terminando a patrística. Mas esses homens, irmãos, nunca celebraram isso, porque eles celebravam Cristo todos os dias, de casa em casa e no templo, proclamando a salvação que só há na pessoa de Jesus Cristo. O dia que a gente entender quem é Jesus e o que ele conquistou na cruz, que é direito nosso e a nossa herança, vamos celebrá-lo continuamente. Quando a gente cantou um hino aqui, é um hino que eu falei de manhã. Eu acho um perigo quando a gente canta, né? Aquele hino que fala: eu não preciso ser reconhecido por ninguém. O hino ele é totalmente bíblico. Tanto é que ele fala sobre ir para pregar o Evangelho, ir para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Eu desejo que a gente, a começar por mim, que a gente viva isso, que a gente creia nisso. Acho que a filha está acabando. Que a gente entenda isso. Eu pedi minha esposa para cantar o hino, que ele tem estilo de natalina, ele é bem antigo. Então quero que vocês os conheçam. E cadê o Will? Foi arrebatado? Não, estou aqui, né? Ele não foi arrebatado, estou aqui. Então, a minha esposa vai estar cantando esse hino. Filho, pega a filha lá do pai aqui, por favor. E eu quero que você medite na letra desse hino, porque quando eu estava estudando para essa mensagem, esse hino ficou o tempo todo dentro de mim. Então, eu escolhi crer que venha de Deus. E espero que Deus ministre ainda mais no teu coração. Amém? Vocês entenderam a mensagem?